Olá, muito obrigada pela audiência. Já nesse início de semana, a gente começa falando sobre comportamento, como todas as segundas-feiras, aqui no estúdio, Patrícia Pinatti, nossa psicóloga e psicanalista. Hoje a gente vai trazer, né, Patrícia, um tema que a gente está abordando, voltado para o Setembro Amarelo, mas é um tema que a gente tem que discutir o ano inteiro, até porque os sinais aparecem a qualquer momento. Eles podem sinalizar que tem algum problema, que são aqueles indicativos para o suicídio. Sim, falar sobre suicídio é um tabu, né? E as pessoas acreditam que isso está muito longe delas, mas não está. O suicídio está ali pertinho da gente. Para você ter uma ideia, Dani, são 800 mil casos de suicídio por ano. Aqui no Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia. A gente está falando de um número específico, tem aí uma tendência que seja 20% maior, e se nós temos 32 pessoas tentando o suicídio e consumando o suicídio, imagina o número de tentativas. Então, é um assunto sério, é uma questão já de saúde pública no país. Mata mais do que a AIDS, mata mais do que alguns casos de câncer. Então, ele precisa mesmo ser dito, ser falado, ser discutido. É porque durante muito tempo havia essa orientação da mídia não divulgar, porque dizia-se assim, olha, não vamos divulgar, porque quanto mais você divulga, mais você aumenta a chance daquilo ali acontecer. Qual o problema? É que a televisão, que era a detentora da única forma de comunicação, com o advento da internet e das redes sociais, ela perdeu um pouco, ela perdeu esse reinado. As pessoas até assistem os programas, claro, porque eles acabam, televisão é televisão. Sim. Mas agora você tem a televisão que é assistida nos aplicativos. Você tem televisão que é assistida no YouTube. Então, você tem os links que você coloca aí no WhatsApp, nos grupos. Então, você tem um outro formato. E esse outro formato, ele não permite mais, como é que a gente pode falar? Segurar a informação. Sim, que a gente não possa mais falar sobre algum assunto. Né? Ele abre, as redes sociais abrem aí de forma extensa todo tipo de informação, todo tipo de comunicação. A gente já falou aqui que precisamos tomar muito cuidado com o que vem, porque nem sempre é filtrado, né? Mas chegou agora, na verdade, acho que em 2014, o CVV, com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, criaram aí essa campanha do Setembro Amarelo, porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E tomou uma proporção, e eu até acredito também que as redes sociais favorecem muito isso, uma proporção enorme, trazendo para dentro dos lares a conversa sobre o suicídio. A conversa. A gente esteve aqui algumas vezes, já do Programa de Utilidade Pública, conversando com voluntários do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que realiza um trabalho específico nessa área e chamando atenção para a formação de voluntários, porque eles trabalham com voluntários. Então, assim, você também pode ser um voluntário nessa luta, além de estar trazendo esse assunto para a discussão, porque muitas vezes o segredo está na escuta. As pessoas, às vezes, elas querem ser ouvidas, mas elas não conseguem ser ouvidas, nem dentro de casa, nem fora de casa, porque sempre tem alguém que está preocupado com alguma coisa, porque está corrido para uma outra atividade. Então, as pessoas, elas não param mais. É verdade. Nós temos aí esses dados assombrosos do suicídio, mas nós temos uma coisa boa. Um dado positivo: de cada 10 suicídios, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 poderiam ser prevenidos, né? São preveníveis, são tratáveis, na verdade. E a pessoa nomeia, ela discursa, ela fala muitas vezes sobre essa ideia suicida na cabeça. Então, ela começa a dizer assim, não tem mais utilidade na vida, não tem mais sentido nenhum, o que eu vou continuar fazendo aqui? Então, esses discursos, eles são extremamente importantes. E tem a questão comportamental, né? A pessoa se isola,
é aquela coisa que dava prazer para ela antes, atividades que davam prazer, deixa de dar prazer, ela não se entusiasma, ela não tem perspectiva de futuro. Então, tanto comportamental quanto no discurso, você consegue perceber que existe ali uma ideia suicida importante e ela precisa ser muito, 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 muito levada a sério. E aí você sempre tem acesso a essas informações após a tentativa ou após o suicídio, ou uma carta que foi escrita, uma mensagem que foi postada ou que foi enviada para o WhatsApp. E aí a gente não está querendo aqui atribuir a responsabilidade dessas pessoas. Eu acho que isso é uma forma geral. E aí acho que a gente precisava partilhar um pouco essa responsabilidade na escola. A gente precisa. Sabe aquela história de que a gente viveu muito tempo, assim, cada um por si, porque o mundo é feroz e vão... Acho que a gente precisa parar um pouquinho para a gente cuidar uns dos outros. Sim. Porque, às vezes, a pessoa quer, mas, assim, precisa de alguém que veja aquilo ali. Que eu acho que já é aquela história, assim, olha, quem sou eu aqui? Sim. Muitas pessoas que estão com ideias suicidas estão passando... Acho que são 32% das pessoas que tentam o suicídio, que acometem o suicídio, estavam passando por processos psicológicos complicados. A gente fala de transtorno mental. Vamos retirar aqui também a ideia de que transtorno mental é louco. Não, transtorno mental é um transtorno como qualquer outro. Você tem transtorno gastrointestinal, você tem transtorno mental. Então, depressão, transtorno bipolar... Isso é absolutamente tratável. Então, você busca um psiquiatra, você busca um psicólogo, você vai tratar esse transtorno de humor, esse transtorno mental, essa depressão, e isso já é um processo de você prevenir aí a reverberação das ideias suicidas, da pulsão de morte mesmo. E aí você está trazendo uma série de fatores que ajuda já as pessoas na identificação, por exemplo. Eu tenho depressão, eu venho depressiva, eu sempre tive essas ideias, ou isso surgiu? Por que isso surgiu? Porque a gente está falando muito da importância de a gente cuidar do outro, mas a pessoa que está passando por isso também tem uma grande responsabilidade de buscar ajuda. Sim. Ela precisa buscar ajuda, porque também tem isso, né? Você identifica que alguma coisa não está legal, mas você não quer buscar ajuda porque eu não sei o que as pessoas vão pensar. E aí a gente vai trazer aí, mais uma vez, a discussão do que não quero ser julgado, porque o julgamento, ele vem a galope. Sim. Né? E ele toma uma proporção gigante num curtíssimo espaço de tempo. Então, você não tem só, quando você vai desabafar, você não tem só a pessoa que está em casa ouvindo isso. Você tem a pessoa que está em casa, a pessoa que te viu chegar no consultório já viu, já conversou. Então, assim, a pessoa precisa estar preparada, entendeu? Para se blindar dessa realidade. Muitas vezes a pessoa está tão deprimida, tão desmotivada, né, tão vazia, vamos dizer assim, que ela não vê saída nisso. Ela fala, não tem, e ela não tem aquela motivação, aquela pulsão para ir buscar ajuda. Por isso que a gente pede muito aos familiares, aos amigos. Mas tem a questão do julgamento, sim. Às vezes no consultório eu vejo os pacientes falando assim, eu demorei tanto tempo para chegar aqui, porque eu tinha vergonha, porque eu achei que eu estava louco. Por isso que eu tento frisar bastante essa coisa do transtorno mental. Isso acontece comigo, com você, com todo mundo. É tratável, é uma patologia como qualquer outra. Porque tem mesmo essa questão. As pessoas acham que eu sou preguiçosa, não acho que eu estou deprimida, acho que eu sou preguiçosa. Então, a gente precisa tirar essas casquinhas mesmo da sociedade, né? E ainda sobre essa questão que a gente vai estar trazendo também, quais são os sinais de alerta, quando é que você pode perceber que está na hora de você procurar ajuda de um profissional, até porque o profissional, ele pode avaliar o seu caso de uma outra forma, de uma forma mais distante da tua realidade, sem considerar que você um filho, que você é um irmão, tirando um pouco esses envolvimentos emocionais. Mas sobre isso, Patrícia, a gente vai conversar daqui a pouco, a gente vai intervalo e a gente volta já, 2 minutos.